Fala, time, boa noite, tudo bem? Aqui é ao vivo com o super doutor Cristiano de Souza, vai falar conosco a respeito do combate à violência doméstica, né, no ambiente condominial. Uns minutinhos também estaremos ao vivo no Instagram. Vamos abrir aqui. Fala, time, boa noite, tudo bem? Ao vivo agora também no Instagram, um super doutor Cristiano de Souza vai falar conosco sobre o combate à violência doméstica nos condomínios. Doutor, muito obrigado pela presença. Veja, por favor, se já está ao vivo para o senhor. Já está ao vivo, já fiz a minha solicitação para você. Boa. E deixa eu só posicionar. Pronto. Poxa, que bacana. Aí, terminar de ajustar aqui. Convidar também o pessoal. Aqui no cantinho tem um aviãozinho. A gente convida aqui uma turminha para participar conosco. Vamos lá. Beleza. Agora, oficialmente, nas duas redes. Doutor, quero te agradecer demais pela participação, pelo tempo, né? A gente sabe que não é fácil nesse período, tanto de consulta que deve estar tendo, então dispor aí do seu tempo para falar conosco, é uma grande alegria e satisfação. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço a Sovit por esse convite de falar sobre um tema tão delicado como a questão do combate à violência domiciliar e a violência doméstica e familiar, né? Sim. E PL 2510 vem tratar, né? Sem dúvida. Não, e justamente isso é algo que está muito forte, porque até conversando com a minha esposa a respeito, ela falou, poxa, mais uma que imputaram para o síndico, que coisa. Então, vamos ver se hoje o doutor consegue aí tirar um pouquinho dessa dor de cabeça. Ó, o Fábio está saudando aqui a doutora, teve a oportunidade já de ter aulas com o doutor. Obrigado, Fábio, pela presença. O Bruno também chegando aí. Muito legal. Doutor, tem um costume que a gente costuma fazer aqui na Solvit, que é conhecer justamente, né, um pouquinho da trajetória. O senhor, na verdade, que já está anos aí na estrada, mas enfim, se puder compartilhar conosco um pouquinho do início, um pouquinho da carreira, aí depois a gente entra nesse tema que é tão salutar. Por favor. Eu sou advogado há 24 anos, fazendo quase 25, sempre na área condominial, já iniciei nessa área imobiliária e condominial. Há 28 anos a gente participa, inclusive na empresa de família, dando consultoria nesse setor condominial. Então, não é um advogado que também faz condomínio. Não, na verdade, eu também faço outras áreas. A minha área é condominial. Então, essa é uma experiência, uma pequena experiência que a gente tem aqui de 28 anos nesse setor condominial, né? Puxa vida, que legal. A gente pensa transformando, trazendo para a área condominial, né? Puxa, então, que bacana. É bem interessante como que a gente pensa de forma diferente, né? Um pouco diferente, porque muitas pessoas acabam que não conhecem a área condominial, pensam no direito primeiro, para depois transformá-lo para a área condominial. Não, aqui eu já penso direto no que vai acontecer ali na frente, dentro de cada um dos condomínios. Né? Fantástico, que legal. E, bom, enfim, como surgiu, né, direto no direito imobiliário, muito bacana, realmente é uma experiência muito diferente. Foi assim que eu me formei, a gente abriu um escritório, e eu recebi já o convite de uma grande parceira, que eu conversei com você aqui em off, me permitiu falar o nome, que é uma grande parceira, que é a Revista Direcional, o Grupo Direcional Condomínios, onde eles têm 26 anos, eu estou com ele há 25. Não, mais ou menos, ele tem 25, eu estou com eles há 24, uma coisa, um ano de diferença, de delay.
Que bacana, doutor, que legal mesmo. E de fato eu tenho certeza que isso colabora muito para a sua atuação, porque de fato, né, a gente enfim, tem contato com outros profissionais, a maior parte realmente de alguma maneira faz meio que uma tradução para o condomínio, né? Uhum. E eu tenho certeza que isso, né, deve contribuir absolutamente para o trabalho do senhor, porque não é muito simples, né? Embora muitas vezes o condomínio aparenta uma simplicidade pelo fato de ser onde a gente mora, mas na verdade a complexidade ela é macro, dada a responsabilidade do síndico e as vidas das pessoas ali no entorno, né? Jonathan, eu costumo colocar até numa palestra que eu dei há muitos anos atrás em Barueri, na Ordem dos Advogados, na subseção de Barueri, eu coloquei o número, eu cogitei até na palestra, falando, olha, pessoal, vão anotando os tipos de direito que eu vou colocando, que os condomínios eles possuem, né? Uhum. Porque condomínio, de certa forma, é um instituto que vai agregar todos os outros direitos. Sem Então, dúvida. ele não é simples. Eu lembro que uma das primeiras audiências que eu fui fazer, já o juiz falava, é de novo uma questão de cobrança. Eu falei, não, não é uma questão de cobrança. É uma outra questão. O condomínio é bem mais complexo do que nós pensamos. Infelizmente, ele é tratado ainda, inclusive nos tribunais, como um direito menor. Condomínio não se aprende na faculdade. Então, o condomínio se aprende na prática. E ele é tratado como um direito menor, às vezes, colocado nos tribunais em soluções de forma corriqueira, como se fosse, é o mais prático, é o mais fácil, e isso destrói muito da definição e muito dos conceitos que nós temos na legislação sobre direito condominial. O próprio Código Civil acaba se esvaindo com essas visões. Inclusive, o próprio Poder Legislativo levantando bandeiras sem nenhum conhecimento da prática do que é um condomínio, tal qual o PL 2510 que a gente vai conversar. Sem dúvida. Nesse sentido, doutor, e antes de nós entrarmos efetivamente no tema, até aproveitando também aí a vasta bagagem, essa questão da legislação, ela nem sempre conversar na linguagem do condomínio, vamos dizer assim, ela dificulta bastante também o processo, tanto para advogados quanto para síndicos, administradores. Isso gera um transtorno, não gera, doutor? Muito transtorno. O desconhecimento sobre as questões condominiais trazem esse transtorno. A prática, muitas vezes, ela é vista como sendo mais fácil. Então, como que é o mais fácil de a gente trabalhar, né? Bom, o mais fácil faz dessa forma. Bom, mas a legislação tem um empecilho para isso. Não, mas é condomínio. Condomínio tem que ser assim que é mais fácil. Né? Quando entrou em vigor em 2003 o Código Civil, em 2004 teve a primeira alteração. E na época, o nosso presidente Lula colocou logo no veto do aumento da multa, porque queriam aumentar a multa de 2%. E eu lembro que no veto, no texto do veto desse aumento da multa, que queriam fazer ela uma multa proporcional durante 30 dias, até chegar a 10%, ele colocou que a informalidade do condomínio, então a visão da informalidade. Então, primeiro, o condomínio não é tão informal assim. Segundo, o condomínio não é tudo que ele decide entre as quatro paredes. Tem situações que ele não pode decidir, tem situações que estão ali no documento. Então, essa conexão do que é real, né, do que temos na legislação e a prática, acaba trazendo, às vezes, a falsa ideia de que é mais fácil, vamos pelo caminho mais fácil, vamos pelo caminho mais informal. Aqui pode. Não, na verdade, esse aqui não pode. Né? Aqui tem que ser mantido a preservação do patrimônio de todos. Então, o bem-estar de você, a segurança de você estar no seu lar, também é a segurança da boa administração, da boa gestão. Perfeito. Nós tivemos a oportunidade, né, doutor, e aí já daqui a pouquinho, ingressando no tema especificamente, de falar com um grande corretor, Fernando Prando, e ele fez uma observação bastante pertinente e tem relação com isso que o doutor falou com relação ao patrimônio. O lar das pessoas, em geral, é o maior investimento que se faz.
seja a classe social que essa pessoa esteja, né? Então, desde a pessoa mais simples, no Minha Casa Minha Vida, aquele vai ser o maior investimento da vida dela, e mesmo aquele que tem um carro milionário, possivelmente a casa dele custe 3, 4 vezes mais do que o veículo. Então, Sim. de fato, entra nesse mérito com relação ao patrimônio. O próprio conceito da propriedade, esse conceito que está vinculado também a uma questão social hoje, com os programas habitacionais, eles, inclusive, esses programas habitacionais tiveram uma grande discussão antes. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra em company, em uma das companhias habitacionais do governo, onde a visão de que era só construção era muito nítido. Uhum. Tivemos que conversar realmente com toda a diretoria. Eu lembro como se fosse hoje, porque a diretoria veio na segunda parte desta palestra, aula que a gente deu. Sim. Porque a ideia era falar com eles o seguinte: vocês não podem só construir por construir. Vocês têm que construir casas, vocês têm que construir lares. Olha tem que legal. E ainda que dentro de um condomínio, algo que seja habitável hoje e amanhã. Porque estava se construindo, por exemplo, prédios de grande número de andares para primeiras habitações, eu chamo de primeira habitação, que são aquelas pessoas que vão morar pela primeira vez em condomínio, sim, onde não tem a noção de rateio, e acabava por o elevador ficar sem pagamento de energia elétrica. Por quê? Porque as pessoas não tinham a visão de que iam fazer um rateio de despesa. E essa questão do rateio de despesa é muito importante, é uma base do condomínio. Né? Você entrou dentro de um condomínio, a regra do jogo é você ratear despesa. Perfeito. Doutor, então vamos até aproveitar que o senhor vai ter outros temas para abordar. Queria dar só um alô aqui para o Luiz Bueno, que está por aí, a Priscila também, o Carlos, João, bastante gente, boa noite. E agora sim, doutor, efetivamente essa questão do combate à violência, né, que, enfim, como eu mencionei no início, assustou muito os síndicos, né? Poxa, mais uma questão para se preocupar, e não só isso, né? É um tema muito delicado e assim, triste até, na verdade, né? Tem que ter uma lei específica para isso, tudo mais. Já teve a Maria da Penha no passado, então queria que o doutor, por favor, iniciasse aí as primeiras partes com relação a isso. A gente tem que lembrar que este PL 2510 se fala muito na questão de violência, e quando nós estamos falando na questão de violência, nós estamos acabando traduzindo sempre para a questão da violência da mulher. Sim. Mas nós não estamos nesse PL 2510, aprovado no Senado, que foi agora para a Câmara, para poder tramitar na Câmara. Ele não fala só da mulher. Ele fala na violência doméstica e familiar, mas a violência que ocorre contra a mulher, a violência que ocorre contra a criança e o adolescente, a violência que ocorre contra o idoso, a violência que ocorre com a pessoa com deficiência. Em cada uma destas particularidades, desses nichos, vamos colocar assim, nesses nichos sociais que nós temos, ocorrem violências que não são só físicas, mas que nós temos também que entender que alguns desses parâmetros, né, ocorrem sim dentro dos condomínios, mas que o gestor deste condomínio, ele não está lá para gerenciar ou para gerir a sua vida privada. Ele não está lá para dar a segurança para a sua vida privada, porque ele está lá com a visão de gestor patrimonial. Então, ao síndico, ao administrador, cabe a função de ser gestor patrimonial. Então, esta noção de gestão é muito forte. E é uma função que eu até coloco num texto que eu escrevi, que a confusão entre estar próximo a estas famílias, a estas situações, não quer dizer que você tenha proximidade de contato. Você está próximo de forma local, mas não de contato. Ou seja, eu não sei o que acontece da porta para dentro. Um grito, muitas vezes, de socorro, até mesmo grito de socorro, ele pode não ser um grito de socorro.
ele pode ser um surto de uma pessoa, ele pode ser um sussurro amoroso um pouco mais alto, Sim. Ou ele pode ser realmente um grito de socorro. Agora, vamos pensar que não seja o grito de socorro, seja outras falas que sejam colocadas. Sim. Quem vai definir isto seria o síndico. Ao contrário, negando, inclusive, o que estas leis específicas protetivas já da mulher, da criança, do adolescente, da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, negando a possibilidade da sociedade dar esta proteção junto com o Estado, ou seja, compete a qualquer cidadão prestar este socorro. Não é o síndico que tem que filtrar esta questão, porque o PL 2510, ele já inicia com uma falha formal. Puxa vida. Traz à tona a Lei 4.591 de 64, que, de certa forma, inclusive em julgado do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, ela já estaria derrogada, ou seja, os artigos que conflitarem com o Código atual, o Código Civil atual, não estariam mais em vigor. Dentre estes artigos, nós temos os artigos de competência do síndico, porque o 1348 do Código Civil já fala sobre as competências do síndico. E este projeto de lei, ele traz à tona novamente esta questão. Então, ele traz à tona esta questão na Lei 4.591, que depois acaba se replicando também para alterar o Código Civil, ampliando estes deveres do síndico. Mas não só dele, de fazer a denúncia ao poder público. Também a questão de trabalhar com os condôminos, ou ele chega até a uma minúcia de locatário e possuidor, de um dever, incluir um inciso a mais no 1336, colocando um dever de denunciar ao síndico a suspeita de alguma violência. E nesse aspecto mora um grande perigo. E eu vou trazer para você um exemplo que nós tivemos a semana passada. Por favor. Semana passada eu fui consultado à noite por uma outra colega. Sim. Por quê? Existe uma adolescente com transtorno autista, né? Com um transtorno de espectro autista, fazendo tratamento, só que o nível social dela, ela se assusta com maior facilidade e tem surtos. E surtos que acabam gerando um pouco de vozerio mais alto, acaba gerando atividades mais ativas dela, de bater na parede, de abrupta, né? Abrupta. E embaixo dela mora um casal de idosos, também com mais de 80 anos. Então, primeira coisa que surge, na consulta que me foi feita, a pergunta foi: o Estatuto do Idoso prevalece? Não. Não há uma prevalência de graduação onde o idoso deve ter uma proteção maior do que a criança e o adolescente. Ambos na nossa sociedade carecem de proteção de todos. Sim. Né? Então, como lidar? No grupo que nós estávamos tendo essa consulta, depois eu acabei indo para um privado, mas no grupo do WhatsApp, existiam advogados que trabalhavam com o idoso e falaram: tem que chamar o CRAS, né? O Conselho da Assistência Social, Regional de Assistência Social. Não, mas peraí, vai chamar o CRAS por quê? A criança, os guardiões existem tanto da criança como dos idosos. Sim. Então, eles têm a sua proteção. 2, a criança está com tratamento e é de conhecimento do condomínio que há um tratamento. Ela tem surtos. Natural, inclusive, no transtorno de espectro de autista, em alguns casos.
carece ser medicada, às vezes, carece ter outros trabalhos multidisciplinares, mas não dá para se confundir aquilo com violência familiar Sim. ou doméstica, né? E não dá para se proteger com um ou outro. Agora se fala, né? Há possibilidade de você tentar um equilíbrio entre esta situação? É difícil, é complicado. Então, na condição que estava, é muito mais de conscientização dos guardiões, dos idosos, de repente, verificarem as outras possibilidades para dar a eles uma vida mais tranquila, uma vez que aquele adolescente também carece de proteção, mas infelizmente está sem a possibilidade de sair de lá, porque não tem para onde ir, porque se sair de lá, vai levar o transtorno de autismo para outro canto. Cristiano, você está defendendo a parte de os incomodados que se mudem? Não. Eu estou mostrando que, numa situação deste tipo, a confusão pode ser muito grande. Agora vamos mudar, vamos falar da pessoa da pessoa idosa. Se você pega um idoso que seja ou esquizofrênico, ou ele tenha início de Alzheimer, ou ele tenha alcoolismo, né? Ou até drogas, porque também há esta possibilidade. Sim. Muitas vezes a família tende a retirar deste idoso as posses, as finanças. O controle financeiro não passa mais pela mão do idoso. Sim. Isso é classificado como uma violência, mas é justificado por um bem-estar. Então, como você, síndico, olhando esta situação, vai saber definir uma coisa com a outra? Em 48 horas, que é o prazo que quando você recebe, então vamos pensar, eu falo, Jonathan, acontece o seguinte, olha, o apartamento 14 está com um idoso que eles estão tirando o dinheiro dele, estão aproveitando dele, o idoso está sempre sem dinheiro, mas ninguém sabe que ele é alcoólatra. Sim. Então você, Jonathan, tem 48 horas agora para avisar, depois que eu te comuniquei, como vizinho, mas você é vizinho fofoqueiro? Não, como cidadão. Sim. É como cidadão. Eu, inclusive, numa reunião da OAB, uma colega, na verdade, Sim. virou e falou, esse projeto 2510 alerta para um passado do militarismo de dedo duro. Nem tanto ao mar, nem tanto ao peixe, pelo amor de Deus. A democracia, ela é de denúncia. Sem dúvida. Dentro do condomínio, ela faz parte da vida condominial. Né? Você vai reclamar de um problema de barulho do seu vizinho, óbvio, você está denunciando o seu vizinho que ele está fazendo barulho. Sim. Mudou a palavra. Né? Só o verbo ali, né, que está diferente. Então, não dá para você também chegar a esses extremos. São pessoas, infelizmente, às vezes falta um pouco de luz para você ter uma visão nesse sentido. Agora, você tem que realmente ter uma condição de, existem situações. Então, já mostrei da criança, já mostrei do idoso. Agora, eu vou mostrar pessoa com deficiência. Casos reais que eu estou mostrando para vocês. Por favor. São práticas que nós já vivemos na nossa vida. Então, fomos, como consultores de um condomínio, a uma audiência pública, uma audiência no Ministério Público, tá? Por denúncia de maus tratos a um bebê que berrava à noite. Denúncia feita por um vizinho. Então, o Ministério Público chamou os pais, chamou o condomínio, não tinha PL nenhum, mas chamou o condomínio e chamou o denunciante. A mãe, íntegra, virou e falou, eu não bato no meu filho tem 1 ano e pouco. Acontece que ele berra porque ele é surdo. É a única forma que ele tem de se comunicar. E eu não preciso declarar que ele é surdo para ninguém. Eu sou a mãe. Exatamente. Então, olha as condições que nós enfrentamos. A violência doméstica e familiar com a mulher, óbvio que também existe, mas este projeto de lei chega
a situação de que, ao síndico, tendo conhecimento de uma medida protetiva da Lei Maria da Penha, ele tem que proibir a entrada do agressor. Tem que dar uma parada agora e pensar. E se o agressor estiver a convite da própria vítima, como nós vemos naturalmente alguns casos excepcionais acontecerem? Sim. Como que eu vou fazer? O projeto de lei fala, você não precisa fazer nada, você chama a polícia. Mas peraí, 190 vai ser então para viver de problemas desse sentido? Porque se deixar é um atrás do outro, né, doutor? Então, calma, né? As questões de políticas públicas, como hoje nós temos a política pública da farmácia, é perfeita. Deve ser criada uma política pública para o condomínio. Se a vítima estiver com problemas, quiser chamar o condomínio, não pode se negar. Uhum. Porém, o nosso sistema é falho. Hoje, se você ligar para 190 e falar que tem um problema, é capaz que o atendente do 190 do outro lado, o soldado que vai estar lá do outro lado, ele vai virar e falar, mas tem certeza que ela está gritando por socorro? Aí você é obrigado a chamar o sargento. Jocoso, né? Você é obrigado a chamar o sargento. Olha, eu não vivo lá dentro, eu estou ouvindo a pessoa gritar por socorro. Eu estou fazendo a minha parte de cidadão. Quantas vezes nós não temos em condomínio de casas, alguns adolescentes embriagados em área comum, alguns, inclusive, que os pais estão viajando e deixaram aquela casa porque é um condomínio residencial, você chama 190 e 190 vira e fala, não, o problema é interno, eu não posso fazer nada. Então, isso é um problema estrutural da nossa sociedade. Transferir isto como solução ao síndico não dá. É muita fragilidade. Primeiro porque eu vou perder o foco, porque eu estou preparado para ações administrativas, financeiras, sim, de gestão de pessoas, mas não de gestão neste sentido. Inclusive o preparo que eu tenho para receber uma pessoa ou abordar uma pessoa e saber se é verdade ou não uma denúncia que foi feita. Mas o projeto de lei garante que não tem problema. Não tendo dolo, ou seja, eu não tendo vontade de te prejudicar, eu posso fazer a denúncia que for contra você. Você está garantido, não vai estar previsto a denunciação caluniosa. Mas também não está previsto o pedido de desculpas, né? Exatamente. Não está previsto o pedido de desculpas. E às vezes uma coisa é inerente à outra, né, doutor? Muitas vezes eu, por alguma razão, desgosto de um vizinho e eu, numa mínima desconfiança, eu já faço essa denúncia também. Fica difícil de mensurar a lisura dessa denúncia, né? Porque fica fácil. A denúncia simples ao síndico fica fácil. É mais difícil eu ligar para 190, porque vai estar registrado. Isso vai ser mais difícil. Mas a denúncia ao síndico, o síndico tem que fazer a apuração em 48 horas. Imagina um condomínio com maior complexidade social. Um número de pessoas e, às vezes, até problemas realmente sociais. Sim. Ou vamos pensar que não seja um condomínio com um padrão social mais baixo ou que cause maior problemas nesse sentido, mas seja de altíssimo padrão. Que também temos essa questão de violência doméstica em alto padrão. Sem dúvida. Então, e de todos os níveis, de criança, de idoso, pessoa com deficiência e da mulher. Como fica? Né? Eu considero que este projeto de lei, esta bandeira, com o senador que apresentou, se não me engano, é um senador de Goiás, ele deve ter tido uma boa intenção. Mas aqui, plagiando o nosso presidente, o remédio não pode ser pior que a doença. Eu não posso tentar
inibir uma violência doméstica e familiar pela suspeita de denúncia, colocando em risco a atividade de administração patrimonial que administra bens de terceiros, inclusive, de outra pessoa. Até porque, tanto ao condômino como ao síndico, cabe sanções. Então, veja as sanções nessa esfera. Ao condômino, a multa prevista no 1337. Né? Do 1337, aonde eu vou estar lá falando a respeito... 1336, desculpa. 1336, deixa eu só confirmar aqui, mas, salvo engano, é do 1336, sim. A questão da penalidade da multa, 1336, da multa, parágrafo 2º, até 5 vezes. Então, vai ter uma penalidade para isto, com maioria absoluta dos condôminos, votando a respeito disso. Ao síndico, poderá ter uma advertência em assembleia especialmente convocada. Ora, só pode ser, eu como síndico não vou chamar uma assembleia para me advertir. Então vai ser uma assembleia que especialmente convocada para me advertir, então vai ser uma assembleia convocada por 1/4. No entanto, esta assembleia, se eu receber esta advertência numa assembleia convocada por 1/4, poderá, por 2 pessoas, haver uma assembleia para me destituir. Fala. Se eu não fiz a denúncia. Mas peraí, eu fui apurar e de repente não observei essa denúncia. Não observei. E o que eu posso fazer? Não, mas você não... Deu problema. Deu medida protetiva, você tinha que saber. Mas peraí, eu sou síndico externo. Eu tenho prazo, eu venho aqui em momentos específicos. Né? Em momentos específicos. Então, como fazer essa situação? É bem delicado. E ao condomínio, né? Então, vamos pensar que haja esta medida protetiva e o juiz pergunte, mas ninguém no condomínio ouviu a senhora e a pessoa, ou a senhora ou o senhor, né? Sim. Eu vou colocar aqui a questão aberta. Ela vira e fala, não, mas eu gritei por socorro. Ninguém ouviu dentro do condomínio. O vizinho deve ter ouvido, mas não falou nada. Então, ao condomínio poderá haver uma penalidade. Então, eu tenho penalidade ao condômino, eu tenho penalidade ao síndico, eu tenho penalidade ao condomínio, por considerar, muitas vezes, que aquilo, aos olhos nossos, que não estamos vivendo aquela situação, e não recebemos aquela informação como da vítima. Sim. Então, não posso ter certeza do que está acontecendo. Sim. Volto a falar, não estamos falando só violência física. Existem outros tipos de violência. Sem dúvida. Então, estes outros tipos de violência, como ficam? Né? Como eu vou observar que o patrimônio de uma pessoa idosa, da criança, do adolescente, da pessoa com deficiência ou da mulher, está sendo dilapidado, né? Está sendo destruído. Isso é uma violência. Então a gente tem que tomar alguns cuidados nesse projeto de lei. A omissão de socorro também é alterada no Código Penal? Perfeito. Considero isso perfeito, porque houve o grito de socorro. Então, até o pessoal está parabenizando aqui o Encontro da Cidade, o tema, e o Roberto está comentando que para o síndico fica complicado, que ele já tem que gerenciar toda essa parte macro e entrar nas nuances privadas fica muito complicado, né? É mais do que complicado. Fica uma responsabilidade subjetiva de que eu tenho que olhar com os meus olhos aquilo que outros olhos estão sentindo, não estão vendo. Porque a vítima está sentindo. Eu estarei vendo. E eu volto a falar, não estamos falando só de violência física.
Porque a física, ok. A física, eu paro, né? E vamos conversar. Sim. Agora, aquilo que eu não consigo ver, aquilo que não é físico, aquilo que é psicológico, eu fico imaginando esta lei pegando e a minha família de napolitanos, como fica, né? Imagine a família antigamente com os meus avós vivos, conversando num almoço de domingo, né? É briga na certa, íamos ter denúncia. Não, e assim, doutor, a mínima discordância, né? Ah, eu quero o prato A, eu quero o prato B, já geraria uma denúncia. Nós temos culturas que falam alto. Sim. Hoje em dia, o Brasil, recebendo imigrantes, recebendo refugiados, há culturas que falam de forma que para outros olhos podem ser agressivos. Sim. Entonações que podem falar, oh, ele está falando bravo comigo. Não, não está falando, ele está falando pela entonação da língua dele. Então, como diferenciar isto? Essa delicadeza é que é mais... e essa subjetividade de análise é que é o contestável no projeto de lei, fora os erros formais e materiais que nós temos neste projeto, né? Erros que colocam em risco a própria administração. E nesse sentido, doutor, como que o senhor vê a posição do síndico? Até nos exemplos que você citou, né, com relação à criança que tem a deficiência, por outro lado, incomodava lá os idosos e assim por diante. Como que, independente da lei agora, né, mas como que o doutor vê o posicionamento do síndico nesse caso? Como que é a melhor forma dele proceder, na sua visão? A primeira condição, não há outra a não ser receber um pedido de socorro. Ok. Né? Alguma forma deste pedido de socorro chegando até a administração. Eu supor que a pessoa está pedindo socorro, tenho que tomar cuidado. Assim como eu chamo um técnico para ver uma fissura numa parede, eu, para saber as questões psicológicas, de como abordar. Então, vamos pensar que eu e você somos síndicos e subsíndicos de um condomínio. Sim. Recebemos uma denúncia e temos que apurar se esta senhora, vamos colocar uma mulher idosa, Ok. está sendo agredida. Tá? Mas, de repente, a cultura dela é uma cultura de que ela não conversa com homens. Como que eu e você vamos abordar ela? Não podemos. Ah, mas o conselho inteiro é feito por homens. Não podemos. Não podemos. Entendeu? Então, nós temos que... tem que haver uma outra visão a respeito disso. Então, teríamos que provocar, chamar alguma psicóloga para conversar com esta, ou até, se for o caso, da mesma cultura para conversar. Porque senão eu não tenho as condições de se colocar. Agora, vamos pensar hoje. Isso acontece hoje já. Isto já acontece. Da mesma forma, eu tenho que tentar apurar estas condições com delicadeza. Eu tenho que tentar apurar observando o respeito e os limites que me são impostos pela minha própria gestão. Né? E com o apoio técnico que eu devo ter. Então, se eu estou falando de drogas, se eu estou falando de uma violência ao idoso, que não é uma violência física, mas é uma violência psicológica ou financeira, eu tenho que parar e tenho que chamar um especialista para conversar, primeiro com ele e depois com a família. Mas sem ofender. Porque eu volto naqueles exemplos que eu lhe dei, práticos que ocorreram na minha vida profissional nesses 24 anos, 28 se eu considerar antes da advocacia. Sim. Então, nesta vivência que eu tenho, ocorreram fatos que poderiam ser confundidos ou poderiam ter sido vistos com outros olhos protetivos que não de agressão, inclusive de violência de acusação.
Porque nestes casos, por exemplo, do idoso que acaba é alcoólatra, ele está errada a família, eu não posso julgar, mas também não me vejo possível de denunciar, porque a vida daquele idoso está acima dessa condição. Ela está na mão de todos nós, né? Então, considero neste PL 2510 que ele não deva ser corrigido, isso é um ponto. Ele deve ser extinguido da forma que está, porque não traz nenhum benefício prático. Ele causará muito mais transtornos do que benefício prático. Agora, há que se ter políticas públicas do nosso sistema de proteção que sejam mais abrangentes e que olhem a vida interna nos condomínios com diferença. Porque dentro dos condomínios nós somos uma sociedade também. E não podemos ser vistos apenas como sendo um feudo, onde o que acontece dentro dos muros fica dentro dos muros. Concordo que deva-se ultrapassar estes muros, mas para isto o sistema protetivo tem que nos atingir, e não eu atingir o sistema. Então, a inversão deste valor nos causa um outro transtorno, que é a falta de proteção, a falta de desvio de atividade, de função da administração. Né? Então, ao condômino quer denunciar, pega o seu celular, denuncie o 90, denuncie o número ali da denúncia da violência doméstica, é 180. 180. 180. Então, denuncie. Qualquer cidadão pode fazer isso. Qualquer cidadão. A única diferença é que você tem que ter certeza, porque a denunciação caluniosa pode correr atrás de você. Ah, mas nesse projeto de lei, tá vendo, Cristiano? Esse projeto de lei é maravilhoso, porque a denunciação caluniosa não vem atrás. Não é por causa disso que ele é maravilhoso. Né? Ele não é maravilhoso. É justamente este um grande problema. A irresponsabilidade, ela acaba tomando frente com uma bandeira protetiva que não se tornará protetiva dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade. Ah, mas não pode se falar, não pode. Desculpa, pode falar. Não, ia só comentar o seguinte, até o exemplo que o doutor citou, existem famílias, ou mesmo é comum você ter uma desavença ali. Eu mesmo tive a oportunidade de ter vizinhos de cima, era um casal relativamente jovem, e eles praticamente, pelo menos 3 vezes por semana, discutiam por vários motivos. Não sei se um era corintiano, outro era palmeirense. Eu sei que as discussões eram frequentes, enfim, nunca pareceu que houve nada além do que a verbalização ali, mas como que o síndico vai lidar, ou mesmo os vizinhos? Claro, existia às vezes um incômodo, então às vezes houve denúncias no que diz respeito ao barulho, que é outro departamento que não esse da violência, doutor. E como que o síndico se protege disso nesse sentido? Caso, vamos pensar, entre aspas, negativamente, que essa lei vá adiante, como que o síndico vai poder se proteger? Não tem proteção. Não tem, né? Não tem proteção. Ele tem que acabar fazendo uma denúncia ou justificando por que não fez. Quer dizer, ele vai ter que criar um sistema protetivo para ele de denúncias não respondidas ou até denúncias que recebeu. Né? E criar um arquivo, na verdade, do porquê que ele não fez. Porque, inclusive, esse ato dele como gestor, como administrador do condomínio, poderá gerar ao condomínio um dano, que é a multa que poderá ser aplicada ao condomínio, na verdade, por ele não ter feito essa denúncia. Né? Então, essa razão é que sai do contexto totalmente. Então, essa é uma preocupação muito séria. Essa multa que vai de 5 a 10 salários, é pouco. Sim, mas ela pode ser hoje, amanhã, depois, vai ficar sempre ocorrendo, e pode ocorrer que na reincidência incida em dobro. Né? Então, por quê? Porque
houve uma medida protetiva, houve um fato que chegou ao poder público e que foi configurado, sim, como uma violência. Então, vai se correr atrás, teoricamente, por esse projeto, vejo Sim. aqui, seria correr atrás. Por que o condomínio não assumiu e não veio me falar antes desse problema? Porque, às vezes, eu posso não estar tendo conhecimento disso. O fato de eu administrar, volto àquela primeira frase que nós falamos. Sim. O fato de eu administrar não quer dizer que eu tenha proximidade à família. O Sim. fato de eu administrar o condomínio, eu tenho conhecimento, às vezes até nem sei quem é. Sim. Nem conhecimento eu tenho. Né? Então, esse é um detalhe bem mais sério. E nesses casos, doutor, e agora independente, né, da lei, o doutor até já citou, né, o cidadão que quiser ali faça a sua própria denúncia, mas quando efetivamente uma briga como essa acaba incomodando os demais, o doutor acha que vale a pena chamar a questão de poder público, dar só sanções administrativas, faz as duas coisas? Qual que é a visão do doutor a esse respeito? Então, vamos lá. Você tem... A gente sempre acaba voltando numa violência mais para o lado protetivo da mulher. Sim. Né? Então, vamos pensar na violência da mulher, de que quebra aqui, quebra prato, quebra isso, quebra aquilo outro, gritas, etc. Sim. Pode, então, fazer o que o condomínio? Primeira coisa é os procedimentos administrativos normais referente a barulho. Sim. Né? A pessoa gritou por socorro, alguém gritou por socorro, 190. Olha, estão falando aqui, estão gritando por socorro. Qualquer cidadão pode fazer isso. Perfeito. Tá? Qualquer cidadão. É interessante esse caso, porque assim que eu fiz um podcast pela jornalista Mariane De Simone, ela fez esse podcast. Quando eu publiquei o podcast, uma amiga minha me manda uma mensagem falando: Cristiano, eu estou com um caso de tribunal do júri, ou seja, homicídio que ocorreu, aonde ele foi tentar salvar a mulher que estava apanhando, o marido que estava batendo foi para cima dele e ele, na defesa, acabou matando o marido. Então, e óbvio que agora, óbvio não, né? Mas por coincidência, a esposa agora está também com assistente de acusação processando porque matou o agressor dela. É normal. Alguns casos, às vezes, são normais isso acontecer. Sim. Inclusive, na questão, quando a gente tem sequestros também, o sequestrado acabar tendo um relacionamento com o sequestrador. Então, essas condições ocorrem na psicologia, ela explica isso. Mas olha que nível que nós chegamos. Então, vamos pensar nisso agora, vamos colocar mais pimenta neste problema. Vamos pensar nessa situação efetiva, ocorrendo uma denúncia nesse sentido. Então, ocorrendo uma denúncia e o agressor indo contra o síndico ou ao vizinho. Por muito menos nós já tivemos na história da convivência condominial fatores de zelador acabando sendo picado pelo morador, colocado depois na mala, levado até o litoral de São Paulo, colocado numa churrasqueira com óleo diesel e sendo queimado. Tivemos caso no interior de São Paulo de morador embaixo que sai com a pistola 765, vai até o andar de cima do subsíndico e dispara por causa de barulho. Então, ok, são casos isolados, e outros tantos que a gente conhece, são casos isolados, mas que ocorreram. Sim. Estaríamos aqui protegendo ou acirrando uma relação social de uma denúncia, às vezes, que pode não ser denúncia. Mas a questão que você fica protegido, que você não pode usar as informações internamente no condomínio ou para divulgação em mídias sociais. Mas nem temos esse interesse de fazê-lo. Sim.
ainda que fosse pessoas de conhecido, não é nenhum síndico se glorificaria de fazer alguma situação nesse sentido, porque o problema precede esta glória, né? É um problema social a violência. Então, infelizmente, foi infeliz. Nitidamente não se sabe na prática como que funciona um condomínio, e este projeto 2510 acaba por trazer esses danos o nosso dia a dia. Né? Doutor, e como passa rápido? Ó, já estamos batendo um papo aqui há 50 minutinhos, faltando em torno aí de uns 10 para encerrarmos. O que eu queria pedir para o doutor? Dois aspectos, mas quero começar aqui. Qual que é a sua perspectiva com relação a essa aprovação? Qual que é o sentimento aí, essa larga visão? Qual que é a perspectiva com relação à aceitação desse projeto? Dele virar uma lei, efetivamente? Possivelmente, na Câmara dos Deputados, ele passará. Poderá ter algumas emendas que podem retirar alguns problemas formais, de erros formais, mas ele vai acabar passando. A tendência dos deputados é uma tendência desta bandeira protetiva, infelizmente, não conhecendo ou reconhecendo que a proteção deve ser feita no sistema que nós vivemos e não no micro, que é o condomínio. Então, possivelmente, ele vai passar. Poderá ter bastante veto pelo nosso presidente da República. O nosso presidente da República tem uma assessoria prática nessa questão, visão um pouco deturpada sobre condomínio, mas ele tem este olhar, ele já demonstrou em alguns momentos um olhar mais sensível à questão condominial. Então, possivelmente, eu creio que a assessoria do Gabinete da Presidência deve acabar vetando alguns assuntos que são uma atrocidade para a vida prática condominial. A gente teve esta visão, por exemplo, da Lei 14.010, quando falava da proibição das áreas comuns, do fechamento, do síndico fechar. Então, havia uma tendência de que, naturalmente, ele iria vetar isto. Eu pensava que ele iria vetar por um argumento, ele vetou por outro argumento, mas a ideia do veto se manteve. O restante estava realmente para ser aprovado, mas a ideia do veto existia. Eu penso aqui que o lobby, infelizmente, Jonathan, nós temos um problema no setor condominial muito sério. Nós não temos representatividade nacional. Tá? Nós temos associações, cara-crachás, temos entidades, mas nós não temos uma representatividade que possa levantar a bandeira e mostrar os erros. A Ordem dos Advogados, ela não se presta tanto a isto como algumas pessoas acham que deveria. Ela tem uma função um pouquinho maior do que simplesmente olhar cada um dos projetos de lei, né? Mas ela poderá trabalhar o assunto. Agora, eventualmente, esse projeto, se passar e não ocorrer vetos, poderá ainda ser contestado junto ao Supremo Tribunal Federal por uma ação direta de inconstitucionalidade por todas essas razões que nós colocamos, de funções ali de estragar, muitas vezes, o ambiente condominial. Né? Perfeito. Doutor, e antes de encerrar, acho que aí o doutor vai conseguir aí até se estender um pouco, porque esse último caso e recente da criança, né, que infelizmente acabou sendo aí abordada pelo próprio tio, e aí, se porventura, até na sensibilidade do doutor, o doutor acredita que a lei deva passar, uma situação como essa, algo que se perdura há 4 anos, pelo que é o relato, né? A gente naturalmente não sabe, enfim, tá replicando aqui o que está na mídia, inclusive o cidadão foi preso há pouco, ou o suspeito foi preso há pouco. Como lidar, né, numa situação como essa? 4 anos, não tinha um familiar, muitas vezes a criança não tem ali como nem se defender, nem falar nada. Eu queria que nós terminássemos, inclusive, com essa reflexão, pensando a esse respeito. Ouvir para esse respeito, por favor. Olha, observar
carinhos com crianças, com idosos, com pessoas com deficiência, que ocorrem essas situações, e confundi-los, o carinho, ou interpretá-los como sendo interesse sexual, faria da nossa sociedade uma sociedade fria, uma sociedade sem cor, né? O pai, a mãe, o tio, a tia, o avô, a avó, eles são parentes próximos, pilares para estas crianças. Nós não podemos também entender que a visão hoje de uma proximidade de uma criança com um adulto familiar seja preocupante. Eu vejo que a nossa sociedade tem que trabalhar pela retidão, nós temos que trabalhar pela coerência, pelo ordinário e não pelo extraordinário, não pela exceção. Esse caso é um infeliz caso de exceção, tomado à frente por um médico e um corpo clínico de pronto para assumir uma postura da retirada do feto, postura que levou a este médico às consequências sociais que já estão hoje sendo praticadas contra ele. Não posso dizer se feliz ou infelizmente. Eu sei que ele tomou uma postura Sim. de proteção à criança, porque 10 anos ainda é uma criança. Agora, ocorrendo este fato dentro de um condomínio, é dificílimo nós interpretarmos ou termos a visão de que um ato desse tipo poderia gerar uma outra condição. Essa subjetividade, esse pensamento, às vezes negativo, esse pensamento de preocupação, ele tem que ser exceção. Ele não pode ser olhado só como regra. Senão nós estamos destruindo a família, nós estamos destruindo a vida social, nós estamos destruindo a convivência entre crianças e adultos, né? Inclusive dentro das famílias. Há que se ter precauções, claro, mas essas precauções têm que vir em primeiro lugar dos próprios familiares mais próximos da criança, né? Óbvio que se ocorrer novamente excessos e houver dúvidas, pode ser buscado ali alguma verificação para saber se a situação está realmente ocorrendo ou não. Mas é bem mais delicado do que a gente pensa. Sem dúvida. E esse é um caso que deixa a gente tão atônito, né? É algo que, enfim, isso reverberou bastante aí nas mídias, enfim, a gente ouviu bastante, algo que mexe bastante com todo mundo. E aí eu fico agora me colocando no lugar de um síndico, alguma coisa nesse sentido, que aparato que ele vai ter que criar dentro do condomínio, tanto de comunicação e, enfim, dentro dessas 48 horas para se blindar minimamente, para nesse primeiro momento, nem a ele próprio, mas a próprio condomínio, como o doutor citou, vai receber ali sanções e se acabar entrando num mérito bastante invasivo, na minha opinião, também, aí, né, entrando na casa das pessoas, vai ser uma situação bastante complicada. Não digo de entrar na casa das pessoas, mas ele ter este contato mais próximo com as pessoas que estão envolvidas nessa suposta agressão, e ter um apoio, muitas vezes, de profissionais para que possam reconhecer se é verdadeira ou não a negativa ou até a afirmação. E por que eu falo isso? Nós temos, nas mídias sociais, aparecem, por exemplo, o caso daquela ex-paquita que num estacionamento estava se arranhando, né, para falar que foi uma violência do namorado ou do namorido, não lembro, sim. Mas ocorreu, foi pego pelas câmeras de um estacionamento. Então, esta noção da verdade e da mentira, né, do falso e do verdadeiro, o síndico não é competência dele, não é na competência natural dele, poderá causar... E eu lembro aqui uma outra situação.
denúncias de violência, tá? Sejam eles de quem for. É um estrago social se depois comprovado que não era verdadeiro. Uhum. Ninguém se levanta. Tá? Ninguém se levanta. Então, o agressor ou o suposto agressor não vai se levantar. A vítima também não vai se levantar. Eu sou advogado ainda, porque na época do meu estágio, fiz estágio com uma advogada falecida, a doutora Maria Elisa Munhol, que era advogada de um dos casais da escola base. Você é mais novo, você não lembra deste assunto, mas talvez na faculdade de marketing caiu. Pode falar, por favor, doutor. Na faculdade de marketing você deve ter tido este caso, o caso da escola base. Foi um erro ali que ocorreu. Bom, muito que bem. Esse foi a destruição. Foi depois de alguns meses declarado que não houve esse problema, que era simplesmente uma visão da mãe que não estava correta. Pois bem, essas 3 famílias envolvidas, no caso da escola base, se destruíram. Né? Então, só para a gente ter a visão de que na nossa história isso acontece. Exatamente. Doutor, eu queria te agradecer demais, queria agradecer também todo mundo que participou e até o final. Sabia que a gente ia estourar um pouquinho, não ia ter jeito, mas foi ótimo. Muito obrigado por todo o conhecimento, toda a simpatia e o tempo aí também despendido para falar de um tema tão importante conosco. Eu agradeço demais a participação. Obrigado, Jonatas. Obrigado a todos que nos ouviram. Até uma próxima. Até. Forte abraço. Tchau, tchau. Até mais.